paz de Jesus esteja com todos vocês. O vídeo de hoje é o caminho de conversão e transformação para uma vida nova em Cristo. Ele foi tirado do livro de Jó, capítulo 11 ao 42. As mudanças de pensamentos que ocorrem na nossa mente durante uma depressão, por meio das nossas angústias, aflições, inquietações, pode ser um chamado de Deus na nossa vida para uma conversão, para uma missão ou até mesmo para um discernimento vocacional. Mas a primeira coisa na qual nos deparamos é com o medo. Nós ficamos ali diante daqueles sentimentos, daqueles pensamentos apavorados, sem saber o que fazer e não conseguimos dar passos. Aí é onde nós nos desesperamos e ficamos pedindo a Deus que nos liberte de tudo aquilo que estamos sentindo, que tire todos aqueles medos e aqueles pensamentos de uma vez. E pedimos também o que nós desejaríamos que acontecesse na nossa vida. Mas aqui no livro de Jó, capítulo 11, versículo 2, nos diz: ficará sem resposta o que fala muito. Dar-se-á razão ao grande falador? Ou seja, nós não devemos ficar pedindo as coisas a Deus insistentemente e desesperadamente, porque Ele sabe aquilo que cada um de nós necessitamos. Mas o que nós devemos começar a fazer é perguntar a Ele qual a vontade dEle na nossa vida, porque Ele tem uma missão e um propósito de vida para cada um de nós. Só é preciso que nós busquemos, e para isso é necessário que nós silenciemos o nosso coração e deixemos que Ele também fale conosco. E Ele vai começar a falar através das leituras na Bíblia, nas homilias, nas pregações, em meio às nossas orações. Ele sempre tem algo a nos falar e sempre tem algo novo a nos ensinar. E como identificar a voz de Deus em meio a tantos medos, tantas confusões, vontades e desejos que são nossos? A voz de Deus é aquela voz doce, aquela voz suave que mesmo em meio a tantas tempestades, ela nos acalma e nos traz paz. Deus troveja com uma voz maravilhosa, mas Ele não nos obriga a seguir aquilo que Ele nos preparou. Ele nos mostra o caminho e a direção e nos deixa livre para escolher o que nós queremos para a nossa vida. Mas o que Ele realmente espera é que nós nos abramos à vontade dEle e a acolhemos de coração. Então, nós devemos pensar: Deus sempre fez e faz tantas coisas boas por nós, sempre deu tantas coisas boas que nós queríamos, sacrificou a vida dEle por todos nós, por que não fazer a vontade dEle também, com amor, com dedicação e sem interesses? E a partir daí é necessário estarmos dispostos, pois vai exigir da nossa parte renúncias, mudança de vida. Vamos ter que fazer coisas que não estamos acostumados a fazer, deixar de fazer coisas que estamos acostumados a fazer, abrir mão da nossa vontade para adaptarmos à vontade de Deus, que muitas vezes não será a mesma que a nossa. E cada um de nós vamos saber aquilo que é necessário mudar na nossa vida. Então, será um caminho difícil, muitas vezes de sofrimento, vamos nos deparar com medos também. E é normal sentir medo, pois faz parte do ser humano.
pois aquele que nunca sente medo de nada são pessoas seguras de si mesmas, pessoas autossuficientes que fazem tudo como querem, não seguem os caminhos de Deus e acham que nunca vão depender de ninguém. Durante esse caminho também, nós vamos sentir como se estivéssemos aprisionados, com o coração apertado, como se quiséssemos fazer algo e não pudéssemos fazer aquilo. E nessa hora, nós vamos querer nos libertar de qualquer maneira. Aí é onde nós buscamos a nossa felicidade e a nossa liberdade nas coisas do mundo ou nas pessoas. Mas aqui, no capítulo 12, versículo 14 e 24, nos diz: se Deus aprisionar um homem, não há quem solte, e muitas vezes Ele nos deixa como se estivéssemos em um deserto sem pista. Mas por que muitas vezes Deus nos deixa perdidos? É para que possamos encontrar nele o caminho e busquemos somente nele a direção. E muitas vezes também nos prende porque Ele não quer que nós nos machucamos. E muitas coisas que nós gostamos de fazer, que achamos que vai nos fazer bem, Deus vê que não vai nos fazer bem. E a cada passo que nós dermos em direção ao caminho de Deus, nós vamos nos libertando aos poucos, vamos sentindo aquele alívio. Mas muitas vezes nós somos ingratos, reclamamos quando algo não dá certo, quando não conseguimos fazer o que nós queríamos fazer. Fazemos pouco caso daquilo que Deus tem preparado para nós. E outra coisa que nós também não devemos fazer durante o caminho é questionar aquilo que Deus nos pede, nos perguntar aonde vamos chegar se fizer aquilo, por que Deus está me pedindo aquilo. Não, nós não devemos questionar, mas ir fazer aquilo que Deus te confiou naquele momento. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você não sinta vontade de fazer, mesmo que não seja o que você queria, mas que faça, acreditando que Deus sabe aonde Ele está nos levando. Que possamos colocar o pé e Deus colocará o chão. E sempre fazer alegres e com bom ânimo. Muitos jovens, eles sentem vontade de participar dos ministérios da igreja, ministério de música, intercessão, pregação, leitura, mas sentem vergonha, sentem medo, ficam pensando no que as pessoas vão dizer, no que os outros estão pensando, mas não tenham medo e nem se preocupem com as pessoas, mas se preocupe apenas com aquilo que Deus quer de você. Pense que é sempre você e Deus, que se Ele colocou algum desejo no seu coração ou te chamou para fazer alguma coisa, Ele sabe que você é capaz de fazer, porque Ele sempre capacita aqueles que Ele chama. Portanto, que possamos fazer, faça aos pouquinhos, um dia de cada vez, coisas simples. E quanto mais você fizer, mais você vai querer fazer. E quando ver, já vai estar fazendo sem dificuldades. E Deus, Ele vê o nosso esforço. Então faça sempre na melhor das intenções, porque Ele já vê a nossa boa vontade. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus fará por nós. Outra coisa também que nós devemos tomar cuidado durante o nosso caminho é com as distrações, com aquilo que nós fazemos achando que vem de Deus para a nossa vida, mas que na verdade são vontades e desejos nossos, felicidades nossas. Então, nós devemos sempre pedir a Deus discernimento durante o caminho para aquilo que vem dele e aquilo que não é, para o que nós pode fazer ou que nós não podemos fazer.
pedir fé, coragem, força, perseverança, vontade para realizar aquilo que é dele na nossa vida. E sempre pedir para ele permissão quando formos fazer algo. E sempre que sentir um aperto no coração, não faça. Espere sempre aquilo que vem de Deus. Mas se por acaso viermos a nos perder pelo caminho, viermos a cair, que nós não tenhamos medo de voltar, de pedir ajuda a Deus novamente. Porque muitas vezes nós nos achamos indignos, cheios de erros e pensamos que sempre a gente faz as coisas erradas a vida inteira. Como possamos fazer aquilo que vem de Deus para nós? Mas não devemos pensar assim, porque Deus, muitas vezes, Ele nos ensina em meio às nossas quedas, em meio aos nossos erros. E Ele veio para buscar as ovelhas que estão perdidas. Ele nos estende a mão sempre e nos conduz novamente pelo caminho ou por novos caminhos, pelos caminhos que Ele prepara para nós. Aqui no capítulo 36 diz: se vierem a cair ou se forem presos, Deus os faz reconhecer os seus erros e as faltas que cometeram por orgulho. Ele abre os seus ouvidos para corrigi-los. Aqueles que escutam a sua voz e que lhes obedecem e seguem seus caminhos, eles encontrarão a felicidade. Mas aqueles que permanecerem nos seus erros e não escutam os mandamentos de Deus, eles tropeçarão, sua felicidade não durará para sempre, eles viverão na infelicidade. Por isso, reconcilia-te com Deus e faz as pazes com Ele. Que nós não sejamos como os ímpios, que desprezam os mandamentos e os ensinamentos de Deus, mas que nós possamos seguir sempre o que Deus nos ensina. Que possamos ser pacientes, obedientes, não desistir porque está difícil, mas perseverar e acreditar sempre que Deus tem o melhor para nós. Esperar no tempo certo o que vem de Deus para a nossa vida. Ainda que nós sofremos um pouco, porque é muito melhor nós atravessarmos um caminho de sofrimento, de mãos dadas com Deus, do que viver no caminho da felicidade sem Ele. Pois o caminho de Deus sempre será o caminho da verdade e o da felicidade, e valerá sempre a pena todo o esforço e espera. Que nós possamos deixar que Deus seja o centro da nossa vida, que nós entreguemos tudo a Ele e confie a nossa vida nele, deixando que Ele nos conduza pelos caminhos dele. Jó foi paciente, perseverante, obediente, sempre confiou em Deus. Mesmo em meio a todas as dificuldades, ele soube esperar. E Deus o abençoou, devolveu tudo em dobro que ele tinha. Deu novos filhos a ele, 7 filhos e 3 filhas. E ele viveu por 140 anos. Que nós possamos seguir o exemplo de Jó. E para terminar, que fiquemos com esse versículo também do livro de Jó. Mas ele conhece meu caminho. Meu pé seguiu os seus traços. Guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios. Guardei no íntimo as palavras de sua boca, e ele realizará seu desígnio a meu respeito. Que Deus abençoe e ilumine sempre o nosso caminho, e que Nossa Senhora também ilumine o nosso caminho, conduzindo os nossos passos